preparado para aprender. Vou orar, louvar, ouvir histórias, a Bíblia conhecer. Vai começar, preste atenção, Deus quer falar com você. Bereana Kids Vem, vamos louvar o Senhor. Oi pessoal, bom dia, quero convidar você, sua família, todo mundo que está na sua casa para vir louvar juntos ao Senhor junto com a gente. Tá aqui eu e tio Leandro para perguntar quem está feliz por aí. Levanta da cadeira, levanta do sofá, vamos dançar e cantar com a gente, tá certo? Vamos assim, ó, vai! Nas palmas, vem aí em casa! Canta assim, ó! Aquele que está feliz, diga amém! Amém! Ouviu daqui? Aquele que está feliz, cante aleluia! Aleluia! Aí, ó! Aquele que está feliz, bata palmas assim! Aquele que está feliz, cante comigo assim! Com Jesus na condução a gente é feliz, é feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Jesus na condução a gente é feliz, é feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Amém! Glória a Deus! Vamos cantar outra canção? Vem com a gente. Quero ver todo mundo marchando, hein? A gente não pode ter medo, nunca, porque o Senhor está com a gente. Nós somos soldados de Jesus. Vem cantar com a gente, tá? Fala assim, ó. Fala assim pro mal, ó. Não tenho medo do escuro, não tenho medo de trovão. Em minha vida estou seguro, Jesus está no meu coração. Se alguma coisa me atormenta, eu digo sai, em nome de Jesus. O mal pra mim não faz careta, sou um soldado da luz, sou vencedor em Jesus. Vamos marchar, feito soldado, tá? 1, 2, 3, 4, marcha, soldado! 1, 2, 3, 4, marcha, soldado! 1, 2, 3, 4, marcha, soldado! Pessoal, agora é hora da história. Oi, criançada! Como vocês estão? Muitas saudades, né? Esse negócio de ficar longe não é muito legal, eu não estou gostando. Mas vamos continuar orando porque logo a gente vai voltar às nossas salinhas e por enquanto nós nos encontramos por aqui, pela internet mesmo, não é verdade? Eu fiquei sabendo que vocês estudaram muitas histórias legais até aqui, pois hoje a gente vai ver mais uma. Hoje nós vamos ver uma história que está aqui, ó, na Bíblia, no Antigo Testamento. Essa semana eu achei uma foto minha com uma amiga que eu conheço desde que a gente era assim, pequenininha, da idade de vocês. E a gente cresceu, várias coisas aconteceram na nossa vida e a gente continua amiga. Vocês têm uns amigos assim que são super amigos ou que vocês têm há muito tempo? Me contem. Será que a Bíblia fala sobre amizade? Olha, eu acho que sim. Vamos ver? Hoje nós vamos falar sobre a história que está na Bíblia, que fala sobre dois grandes amigos. Essa história é muito legal, eu gosto muito dela. A primeira pessoa dessa história, sabe quem é? Você deve conhecer.
Davi. Davi, exatamente, aquele que matou o gigante Golias. Davi era pastor de ovelhas. Ele gostava muito das ovelhas dele. Ele cuidava das ovelhas, ele protegia as ovelhas. Ele gostava muito das suas ovelhas. Mas depois que ele derrotou o grande gigante Golias, ele ficou famoso, né? Porque afinal de contas um exército inteiro viu ele derrubando aquele grandão daquele Golias. Aí o que aconteceu? Aí o rei de Israel, do povo de Israel na época, Saul, ficou sabendo da novidade e falou: esse rapaz, ele é muito forte e muito corajoso. Vou convidar ele para fazer parte do nosso exército. E ele foi lá e convidou Davi. Davi, vem até o meu palácio. E Davi, então, eu vou aí para ajudar vocês. Pegou e deixou as ovelhinhas dele lá do lado. E foi se encontrar no palácio com Saul. E conversaram sobre as lutas, sobre as guerras, sobre as coisas que aconteciam por lá. E de repente, mais uma pessoa chegou. O filho de Saul. O nome dele era Jonatas. Jonatas era um príncipe, porque era filho do rei, né? E Jonatas era valente, corajoso e era um grande guerreiro. Jonatas lutava com a espada, tinha um arco e flecha, ele era muito corajoso. E quando ele encontrou Davi lá no palácio, eles começaram a conversar. Oh, você então que você é o Golias? Sim, E você é o grande Jonatas que combate muitas pessoas nas guerras? Tal. E desse dia em diante eles viraram grandes amigos. Eles ficaram tão amigos, mas tão amigos, que Jonatas chegou a dar a espada dele para Davi. Você acredita? E não foi só isso não. Ele pegou a roupa que ele estava, que era uma roupa que ele gostava muito, e o seu arco, que era um arco que ele tinha usado em muitos combates, e também deu para Davi, porque ele tinha gostado muito de Davi. E dali em diante eles viraram grandes amigos e faziam várias coisas juntos, era muito legal. Mas, depois de um tempo que Davi começou a combater nas outras guerras, ele começou a ficar muito famoso. E Saul, certa vez, foi lá na rua e escutou o povo gritando assim: Davi é melhor que Saul! Saul não! Davi é muito melhor que Saul! E Saul, então, ficou com muita inveja de Davi. Saul ficou longe de Deus, começou a se distanciar de Deus e começou a se encher de inveja porque todo mundo estava falando de Davi e não estava falando mais de Saul. E o que aconteceu? Bem, por causa dessa inveja, Saul resolveu então matar Davi. Ele ficou carrancudo e com muita raiva e disse: eu vou matar esse Davi. E Davi ficou sabendo e ele teve que fugir para bem longe para não correr o risco de ser morto por Saul. Mas e o filho de Saul, que era amigo de Davi? Jonatas não deixou de ser amigo de Davi, pelo contrário, ele tentou ajudar. Ele ia lá e falava com Davi, ele vinha aqui e falava com Saul, ele ia lá e falava com Davi. Até que um dia ele chegou para Saul e falou assim: mas meu pai, meu grande rei, pare de perseguir Davi, ele nos ama. Ele lutou conosco, ele matou o grande Golias, como você pode querer matá-lo? Mas Saul não deu a mínima, ficou carrancudo e falou assim: não quero saber, ele tem que morrer. E ficou dessa história. Saul não mudou de ideia e Davi teve que realmente fugir. Um dia então os amigos que eram inseparáveis tiveram que se separar. Davi tinha que fugir para longe para fugir de Saul. E Jonatas não podia ficar perto do seu amigo. E a Bíblia nos fala que eles se despediram e choraram muito. Eles ficaram muito tristes porque eles iam ter que ficar bem longe um do outro. Você já ficou triste porque o seu amigo está longe de você? Pois é. E eles choraram muito e se abraçaram e seguiram as suas vidas. E assim foi. Mas antes disso, antes de Davi ir embora, ele fez uma promessa com Jonatas. Eles eram tão amigos que eles prometeram um para o outro que se alguma coisa acontecesse com Jonatas ou com Davi, eles cuidariam da família um do outro. E ficou prometido assim, que eles continuariam amigos apesar de não se encontrarem, apesar de não se verem, apesar de ficarem muito distantes uns dos outros. Então, certo dia, em uma batalha, estava lá Jonatas e Saul batalhando, e guerreando, e de repente os dois morreram. Tanto Jonatas quanto Saul morreram numa batalha. E isso foi muito triste. Davi logo ficou sabendo da notícia.
E ele então chorou e se lamentou pelo amigo Jonatas. E ele falava: meu amigo Jonatas, meu grande amigo Jonatas, ele não está mais aqui conosco. Mas ele não se esqueceu da promessa que ele tinha feito para Jonatas. E ele falou: eu não vou descansar até descobrir se tem algum filho de Jonatas que está vivo e que eu possa cuidar. E ele mandou então que as pessoas fossem procurar alguém que ele pudesse cuidar, que fosse da família de Jonatas. Nesse período, Davi se tornou rei no lugar de Saul. E acharam um menino por aí, chamado Mefibosete. E falaram para Davi: ó, grande rei Davi, este é Mefibosete. Ele é filho do seu grande amigo Jonatas. Ele é o único que sobreviveu. E dali em diante, então, Davi tratou Mefibosete como se fosse filho dele e cuidou dele até que ele ficasse grande. Como você trata os seus amigos? Quando a gente olha para a história de Jonatas e Davi, a gente tem um grande exemplo de amizade. Amigos bons são aqueles amigos que levam a gente para mais perto de Deus, sabia? Aqueles que fazem a gente buscar mais a Deus. Bem, independente da distância que nós estamos dos nossos amigos, afinal de contas, a gente não pode abraçar eles, a gente não pode brincar com os nossos amigos, tem um monte de coisa que a gente não pode fazer por causa da quarentena, não é verdade? E como eu, quando tenho amigos que moram muito longe em outros países, eu nem posso ver essas pessoas, independente se tem quarentena ou não. Mas isso não quer dizer que a gente não possa escrever uma mensagem para os nossos amigos, que a gente não possa escrever uma carta para eles. E tem um segredo, uma coisa muito importante que eu vou contar para vocês. Tem uma coisa que, independente da distância, eu posso estar aqui, a minha amiga está lá no Japão, ou independente da quarentena estar acontecendo ou não, tem uma coisa que nada pode impedir a gente de fazer pelos nossos amigos. Sabe o que é? Orar. Você ora pelos seus amigos? É muito importante que a gente ore pelos nossos amigos, quando eles estão doentes e quando eles estão bem também. A gente tem que orar pela família dos nossos amigos, por quando eles estão tristes, por quando eles têm medo. Nós temos que ajudar os nossos amigos. A amizade é isso. E sabe, tem uma coisa bem interessante nessa história de Davi e Jonatas. Porque Davi era muito diferente de Jonatas. Jonatas era um bom lutador, ele gostava de guerras, ele tinha um arco e flecha. E Davi era um músico, ele gostava de poesia. Você sabia que, inclusive, na Bíblia tem muitas poesias de Davi? É, uma hora você dá uma olhadinha. Mas eles eram muito diferentes. Mas eles tinham uma coisa em comum. Os dois amavam muito a Deus. E a amizade deles era tão forte, tão forte, tão forte, tão preciosa, justamente porque eles amavam muito a Deus. Deus faz isso com a vida da gente. Faz a gente amar as pessoas de verdade. Faz as nossas amizades serem melhores do que elas são. Então, não perca tempo. Coloque diante de Deus os seus amigos e peça para que Ele te ajude, para que a gente possa ser bons amigos, assim como foi Davi e Jonatas. Bem, depois dessa história, você vai ver aqui embaixo no nosso link, aqui embaixo do nosso vídeo, o link para que você possa fazer as atividades dessa semana. Temos atividades sim, referente a essa história. E eu quero ver se você vai conseguir fazer, viu? Depois me conta. Bem, tenha uma boa semana e vamos orar para terminar esse nosso tempo? Senhor, muito obrigada pelos nossos amigos. Obrigada porque o Senhor colocou pessoas especiais na nossa vida, assim como o Jonatas e Davi. Que a gente possa olhar para o Senhor e usar a nossa fé para sermos bons amigos, para orar pelos nossos amigos, para abençoar os nossos amigos, para não brigar com os nossos amigos, para gostar deles e abençoar a vida deles. Nos ajuda para que a gente possa ser amigos que amam muito o Senhor e que as nossas amizades possam durar muito, muito, muito tempo até a gente virar adulto. Nos abençoa, nos dê uma boa semana, em nome de Jesus. Amém. Tchau! Quero começar meu dia adorando ao Senhor, sendo grato por minha família e pelo seu amor. Já estou aqui preparado para aprender. Vou orar, louvar, ouvir histórias, a Bíblia conhecer.